Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso maravilhoso Todo Tempo, aquele canal que diz para você que Deus é bom o tempo todo, todo o tempo. Estamos aqui mais uma vez e seremos privilegiados com a presença do nosso querido Robert. Robert, seja bem-vindo de novo ao nosso canal. Amém, Espero obrigado. que você... Mais uma vez, né? Isso. Ó, tu fala aqui no microfone, tá? Eu tô com o microfone lá embaixo, esquecendo de falar. Mas olá, pessoal, paz do Senhor. Obrigado mais uma vez, Renato. Obrigado, meu irmão Edson. Opa, seja Tamo bem-vindo. junto aí para mais uma vez comentarmos aí um pouco da palavra do Senhor. O Robert tá bonitão hoje, olha lá. Ó, o Edson tá ali também. Aí, Edson. Eu gosto de pijama aqui. Porque eu não apareço, né? Posso ficar de pijama aqui. Mas tá aí de chinelo, bem à vontade. Um dia vamos gravar um assim, Robert. Bem à É. vontade. tudo. Bem- Pantufa. O Renato tem uma pantufa de dinossauro, mano, que é desse tamanho aqui, ó. No pé, assim. Então tá bom, Como é que ele então. consegue andar com aquele de cara? É que eu gosto de... Eu me sinto muito frio, cara. Meu É, Deus. Aí nos eu- pés, então. Nos pés, nas mãos, aí eu já me cubro, né? Mas você sabe que nós estamos num cenário diferente aqui. Inclusive, Edson, se vocês forem assistir o nosso primeiro vídeo do podcast, vai lá ali depois e vai lá no nosso primeiro vídeo, vai rolando ali até chegar lá. Até assiste, porque esse primeiro vídeo tá muito legal, é muito bom o que a gente fala. A gente estava com o nosso irmão do Edson ali, o Carlos, que inclusive a gente tem que... Vamos chamar Chamar ele, cara, de novo. Vamos. O Carlos está no sábado dele, né? No ano sabático dele. Ano de descanso. A gente vai tirar ele de lá e vai vir aqui qualquer dia. Eu sei que vocês estão com saudade dele, aquela voz calma, tranquila. Você não conheceu o Carlos, mas você vai conhecer. Então vou poder conhecer ele, né? Só vejo falar. Se você for no primeiro vídeo, você vai ver que é esse cenário aqui. Você vai lembrar desses artefatos aqui. Mas, de todo modo, hoje nós vamos falar de um tema super discutido e muitas pessoas têm dúvida desse episódio no Evangelho. É um tema complexo. E o Robert sugeriu que a gente trouxesse isso e que ele falou que tem coisa boa demais para falar a respeito desse assunto. Eu até fiquei assim curioso para saber o que é que ele tinha, o que ele tem. Vocês acham mesmo que o Renato não sabe? Não, Olha só, estudioso da palavra do Senhor. Robert, Rapaz. eu tô aprendendo com você, cara. Porque o Robert, vocês estão bebendo dessa fonte, estão vendo quanto o Robert tem pérolas aqui dentro. O Senhor colocou nele essa sabedoria, ao mesmo tempo que ele também se debruça muito nas palavras de Deus, medita, ora, tem toda uma vida com Deus mesmo. E é por isso que eu acabei me identificando muito com ele. Desde o primeiro dia que eu conheci ele, eu já falei, cara, você é um cara que vai estar com a gente num podcast, eu vou te apresentar. Ele nem conhecia ainda. E aí ele veio primeiro e já foi muito bom e vai seguir com a gente aqui. Então, Robert, dá uma pincelada do assunto para a gente começar aqui. Fala do que é aqui para eles. Maravilhas. Então, meus irmãos, hoje a gente vai falar um pouco sobre a temática de Mateus capítulo 4, né, sobre a tentação de Jesus. Porque muitas pessoas, às vezes, que quando leem, por exemplo, aquela passagem, não entendem alguns pontos ali. E tem uns pontos bastante poderosos ali. Tem uma mensagem maravilhosa, impactante, E que você né? vai falar E hoje. que nós vamos tratar hoje. Né? Você não sai daí não. Exatamente. Você vai estar Né? daquele jeito. Poderoso mesmo, realmente tem algumas lições ali acerca de Cristo, acerca do Espírito Santo, acerca da própria pessoa do tentador, que é interessantíssimo. Nossa. Sabia que nós podemos aprender com o próprio Satanás naquele texto? Aí, Edson, segura isso, cara. Nós podemos aprender. Coisa ali, Aí cara. o cara veio com tudo. Nós podemos aprender com ele ali. Oxe. Quem poderia, né, achar que Satanás, o tentador, poderia nos ensinar algo precioso e valioso? E está no texto bíblico. Eu tô animado pra ouvir o que o Robert tem pra falar, cara. Pois é. Boa, Robert, eu gostei. O Robert é bom de causar, viu, Edson? Usar o O Robert. cara joga uns plot aí que Já vou fazer uns videozinhos dele pra postar. O Satanás sem querer divulgou o reino, tá lá, sem querer ele trouxe lições do reino dos céus,
Que aí as pessoas, um leitor atento, que é exatamente isso, vão fazer a série, né? Sobre ler, meditar, ouvir, né? Então, Vamos usar o Robert para fazer propaganda pra gente. um leitor atento, né? Pera aí, Robert, Pode falar. Aqui rapidinho. Vou fazer os vídeos com ele, mano, que ele é bom. Ele faz a galera ficar com vontade de continuar assistindo. Ele bota um sal assim, ó, ele bota uma pimenta e sai. Inclusive, o dia que estiver viajando, o Robert vem aqui, ele faz um solo. Pronto. Boa, fechado. Pode ser, Robert. eu topo com certeza. Legal, Vamos porque pegar. você, vamos mandar pra Cíntia. Já prepara o vídeo dele hoje. A gente vai mandar pra Cíntia. Pra fazer uma nossa parada. social media. Isso. Pra fazer o Robert divulgar nosso próximo podcast. Amém. Vamos sim, com Segue uma lá no alegria. Instagram, pode todo tempo. Arroba Todo tempo. o Edson Vamos não sabe olhar também, aqui, né? Todo Tempo Podcast. Esquecemos, né? Aí, cara, segue lá no Instagram, o nosso canal. E se você ainda Todo não Tempo segue, Podcast. Todo Tempo Podcast, arroba Todo Tempo Podcast no Instagram. Segue a gente lá que você vai ver uns cortes, viu, Robert? Tem uns cortes no Instagram agora. Tem um movimento de palavra todos os dias. A gente lança um story com um trecho da palavra para te dar força, para te dar luz. E aí, sempre que você acessar, vai ter alguma coisa lá legal para você passar melhor o seu dia. E aí, no nosso YouTube, segue aí o nosso canal, curte o nosso vídeo e comenta. E é porque o YouTube entende que o vídeo ele tem relevância e ele começa a dispensar, convidar outras pessoas a ver esse vídeo. Eu cortei o Robert no meio do caminho aqui, mas é porque realmente a gente pensa umas coisas no meio do caminho. Não, fica Robert, tranquila. Nós vamos... você vai ser um cara garoto propaganda. Gente. Se você quiser, claro. Né? Não, tamo junto, vamos trabalhar junto para a glória do nome do Senhor. Mas você estava falando que a gente pode aprender nesse episódio tanto com Jesus quanto com o tentador. Exatamente. Como que você quer começar? Vamos ler? Eu quero começar primeiro, a gente vai falar sobre um episódio que é sobre o capítulo 4, versículo 1, começa dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Se você puder ler essa passagem do Espírito, depois nós passamos para os versículos seguintes, porque isso é bastante interessante. Mas tu quer que... Só leia o versículo 1 e depois a gente prossegue ler o texto. Então vamos lá. Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 1, no capítulo 4. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto. E Espírito aqui está em letra maiúscula, que se refere ao Espírito ao Espírito Santo, exato. Espírito Santo. O Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou te perguntar, então. Exato, pergunte. Muitas pessoas fazem por aí. Por que Jesus foi tentado? Não, nem é isso. É por que o Espírito ia conduzir Jesus para ser tentado? Exatamente. Esse é um ponto que a Bíblia faz questão de destacar, exatamente para criar essa curiosidade e nos levar a entender algo muito profundo da parte de Deus. Como a gente estava comentando aqui nos bastidores acerca do Deus eterno que planejou tudo na eternidade, né? Deus habita na eternidade, fora do tempo, criou o tempo, criou o mundo e criou tudo. Então, antes de criar, Deus já sabia que ia ter a queda e era necessário redenção, encarnação, tudo isso. Então, no decorrer da história da humanidade, todos os homens que Deus levantou e encheu do seu espírito para fazer a sua vontade, a começar por Adão, que ainda não era cheio do espírito, mas era um homem perfeito, desde Adão até Cristo, todos os homens foram tentados pelo Satanás e caíram. E aqui é que está algo poderoso e maravilhoso. Quando Jesus... Isso que ele falou, olha o que ele disse aqui, uma coisa tão simples que a gente às vezes não para pensar. É que essas coisas que você fala, em mim cai com muita rapidez e profundidade. Mano. Você colhe rápido a palavra. Você falou, desde Adão até os nossos dias,
Todos que foram tentados caíram. Caíram. Todos. Mas ele... Aí o que acontece? Quando João está batizando, Jesus aparece no batismo de João. João, né, fica ali um pouco receoso ali para não fazer o batismo de Cristo. Ele fala que tem que fazer porque é necessário para que se cumpra toda a lei, né? E naquele momento que Jesus é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele. A primeira coisa que o Espírito faz quando ele enche, que ele vem sobre Cristo, é dizer: vamos ali que eu tenho um encontro marcado para você. Então, observa que o Espírito Santo estava ansioso por esse momento, porque todos os homens, quando ele estava em Elias, ele viu Elias ser tentado e Elias fraquejar. Ele viu Moisés ser tentado e Moisés fraquejou. Ele viu todos tentados. Todos. Quando ele chega em Cristo, ele faz questão de pegar no braço. A ideia é isso que foi conduzida, a ideia de alguém que pega no braço e sai levando. Vamos ali, você não sabe onde que é não, mas eu vou te levar. E chegou lá, colocou no deserto e falou assim para Satanás: você derrubou todos, agora derruba esse aí que eu quero ver. Tenta esse aí, faça ele pecar. A música fez silêncio aqui. A ideia poderosa é essa, que o Espírito levou Jesus para o diabo, exatamente assim. É como se fosse uma espécie de vingança contra todos do passado. Entendi, cara. Entendeu? Agora, vendo pela perspectiva contrária, não há como a gente vê aqui, né? Por que Jesus foi tentado, né? A gente fica compadecendo, a gente fica assim, se colocando no lugar dele. Puxa vida, por que levou ele pro deserto, pro Satanás tentar? Que crueldade, né? Mas não é. Mas aí, mano, você vê, isso aí que você falou já faz você ver por outro ângulo. Que é, cara, Deus queria já começar. Arrebentando já. Já começar. Observa que com ele, Satanás tem um cuidado. A Bíblia diz que ele fica lá um tempo, e aí Satanás fica observando. Não vai de logo. Fica observando. E aí quando Jesus tem fome, a Bíblia diz que ele se aproxima. É verdade. Então observa que ele ficou observando, e quando Jesus teve fome, ele se aproxima. Então, esse é o ambiente da tentação, o deserto, e o Espírito Santo leva ele exatamente e coloca cara a cara e diz: agora tenta isso aí. Você tentou Adão, Adão caiu. Você tentou Davi, Davi caiu. Você fez Abraão mentir. Você fez Moisés irar, bater na pedra. Você fez todos os homens do passado, de alguma forma eles pecaram. Agora esse aí, eu te apresento um, vai lá. E aí o Satanás vai. Esse é um encontro histórico, foi pensado na eternidade. E o ministério de Jesus, depois daquela tentação, que nós vamos ver aqui, vamos dar um salto agora, e depois nós voltamos aí. Depois da tentação, observe que a Bíblia diz: saía Jesus do deserto, pregando o evangelho, curando os enfermos e expulsando demônios. Depois que ele sai dali, há um confronto direto do reino da luz com o reino das trevas. Onde Jesus vai, ele está expulsando Satanás e ele sai gritando, dizendo: que tem eu contigo, filho do Deus vivo. Vieste nos atormentar? Então, observa que aquele embate, além de Satanás não poder derrubá-lo, depois dali o império dele começa a ruir, começa a cair, começa a ir por terra, porque agora brilhou-se a luz do Senhor, realmente resplandece e é algo, nós temos lições ali poderosas da parte de Deus, é algo impactante mesmo. E ao mesmo tempo é como se Jesus ali, isso que você falou ali, Jesus, quando ele é tentado e ele sai por cima, sai conseguindo, louvando ao Senhor, mantendo a integridade ali, mantendo sem pecar, sem cair na tentação, ele já começa ali, parece que Satanás cai do trono naquele momento. E você quer ver umas coisas interessantes que o Espírito vai dando na mente da gente? Agora veio uma maravilhosa, é que o primeiro Adão também foi tentado com a Eva, não foi? E foi tentado a comer. E estava num jardim. E não tinha fome. O segundo Adão é tentado a comer, está num deserto e tem fome. E não cai. Não é poderoso? Muitas vezes mais do que Adão. Adão tinha prosperidade, tinha tudo. E não tinha fome. Não tinha fome, não tinha necessidade de nada. Comeu porque quis. Porque quis, cara. Entende? Tinha o outro tendo necessidade. O outro tá num deserto. Um estava no deserto e tinha companhia. E tinha companhia. O outro estava sozinho. E tinha fome. Tinha fome, sozinho, no deserto. Sem ninguém, nada. Um ambiente propício para cair.
ambiente propício para cair. Ambiente propício para cair. Imagina você naquele dia que você tá Entende as conexões que Deus dá pra gente assim? Essas coisas Você repara só, que às vezes quando o cara tá próspero, às vezes quando ele esquece Jesus. Entendeu? Ele tá tão bem na vida dele, é a hora que ele não vai pra igreja mais, é a hora que ele não procura o cara, é a hora que... Acontece muito. Exatamente. Quando a pessoa tá muito bem, ela acaba sendo tentada e se corromper. Então é isso, o primeiro Adão foi tentado, caiu. Caiu num jardim, não tinha fome, tinha a mulher do lado, como disse o irmão Edson. Não tinha necessidade, não tinha falta nenhuma. O segundo Adão, que é Cristo, também vai ser tentado. O Espírito Santo fala assim, agora eu vou te apresentar ele. Aí vai lá e leva. Ele está num deserto, 40 dias, com fome, com sede, sozinho, e o tentador se aproxima. E não consegue. Então, essas coisas assim é interessante, não é? Isso é de uma dimensão que a gente que às vezes é tentado em algumas áreas da vida da gente, se a gente se colocar nesse lugar de Cristo, cara, é um lugar que muitas vezes nenhum de nós quer se colocar. Tudo que um homem fez, ele fez infinitamente mais. Ele venceu o pecado, o mundo e a tentação em, vamos assim dizer, em uma potência elevada que nenhum homem suportaria levar e venceria. Ele venceria em qualquer ambiente, aquilo que a gente estava comentando. A pequenez de Deus ainda é maior do que tudo aquilo que se acha grande. Então, entendeu por que o Espírito conduziu Cristo para ser tentado? Olha essa visão. Porque aí a sua pergunta de por que o Espírito quis tentar Jesus, levar ele para ser tentado? Olha essa visão. A revanche, né? A revanche, né? É maravilhoso. Ao mesmo ponto que quando você entende isso, que é o que alguns homens da fé entenderam, por exemplo, como é que José consegue vencer fora da sua casa, num estrangeiro em outro país, dentro de uma cela, como é que ele consegue vencer a tentação com a mulher de Potifar, como é que ele consegue cumprir o propósito dele, é porque José também entendeu essa verdade. Como é que Daniel conseguiu vencer a tentação no palácio da Babilônia, não ser dominado pela Babilônia, mas pelo contrário, dominar a Babilônia. Porque tem jovens assim, eu tenho medo de ir para a faculdade, porque se eu for para a faculdade, aí eu desvio, eu vou ter contato com outros conhecimentos, mas você tem que dominar a faculdade, não é a faculdade e os conceitos do mundano que tem que dominar você, é você que tem que dominar o ambiente, porque agora nós temos o Espírito. Se Daniel conseguiu, porque tinha um Espírito excelente, José conseguiu porque tinha o Espírito do Senhor, a gente também consegue, porque nós temos o Espírito de Cristo em nós. Então nós conseguimos dominar o ambiente como Jesus dominou e venceu no deserto. A gente consegue vencer no deserto. Né? A gente consegue vencer a dificuldade. No momento mais difícil. A gente consegue vencer. Ainda que seja tentado, mas a gente consegue. Se tiver o Espírito Santo, a gente consegue vencer. Mesmo que seja do mesmo modo. O que habita em nós é que venceu nesse momento que ele está vendo aqui. Exatamente. O Espírito de Cristo que hoje habita em nós é o mesmo Espírito que nesse dia resistiu ao Satanás. E o texto bíblico ali coloca assim uma tríade de 3, né? 3 tentações. 3 palavras de Cristo com que ele venceu as 3 tentações e o inimigo 3 vezes derrotado. Aparece no texto, né? 3 vezes. Né? 3 vezes ele tenta, 3 vezes Jesus cita a Bíblia e vence ele, e o inimigo bate em retirada 3 vezes derrotado, né? E olha só como que é a tentação, a ordem das coisas. No primeiro momento, na primeira tentação, o que ele faz? Ele oferece. Se tu és o Filho de Deus, ele oferece que essas pedras se tornem pães. Na segunda tentação, ele aconselha. Se tu és o Filho de Deus, joga-te para baixo. Um conselho. Pois está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão para que jamais tropeces em pedra alguma. E na terceira tentação, ele pede. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor. E disse... Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Ele oferece pedra para ser transformada em pão.
Ele dá um conselho, ó, ele oferece pedras, o conselho é precipício, joga-te daqui abaixo, é o que ele aconselha, né? E ele pede prostração. Adoração. Ele pede. Então ele diz assim, esse prostração é assim, prostra os meus pés, porque adoração, o sentido ali é beija os meus pés e beija a minha mão. Como é isso, prostrado me adorares, ali é prostra-te e beija os meus pés. É esse sentido. Então, olha só que ofertas, né? Que conselhos. Ele apela para várias coisas, né? É? Primeiro ele apela para a necessidade humana de comer. Uhum. Depois ele vai no ego, depois ele vai ele tenta por várias linhas, né? Se eu não peguei aqui pela necessidade física de comer, eu vou ver se eu pego ele pela, tipo assim, o que Deus é capaz, já que ele é filho dele. E observa. Eu não sei o que. E observa que ele. né? E observa que ele deixa o pedido, ele deixa para a última tentação, porque é a maior arma que ele usa. Não é à toa que ele reserva como ataque final. Do tipo assim, eu vou te dar todas as coisas. Que ele quer a ambição do homem. O homem tem essa ambição de sempre querer ser grande, querer fama, querer luxo, querer lugar, querer ser reconhecido. O homem, essa é a maior de todas as tentações. Querer estar no lugar de Deus. Querer estar no lugar de Deus. Foi aí que ele caiu. E ele sabe que esse mesmo pensamento de grandeza, de querer ser o que não pode ser, habita no coração do homem. E aí ele deixa por último. E que foi inclusive o motivo pelo qual Adão caiu. Exatamente. Porque quis ser igual a Deus. Exatamente. Comendo da árvore do bem e do mal. Tipo assim, eu vou poder decidir sozinho. Não preciso mais falar com Deus. E Jesus nos ensina algo extraordinário aqui. Nessa última tentação, que é a que nós vamos trabalhar mais, que é que eu vou me voltar mais. Que é que nesse momento Jesus revela algo para ele. Que é assim. Jesus vai para ele e fala assim: não tentarás o Senhor teu. Falou para ele: rapaz, eu sou teu Deus, você está me tentando me dar mundo. Eu criei esse mundo. Você está falando que se eu prostrar te adorar, beijar teus pés, tua mão, tu vai me dar o reino deste mundo? Eu criei tudo isso. Você sabe quem sou eu? Eu sou teu Deus, eu te criei. Entendeu? E aí nesse momento ele bate em retirada, porque Jesus deu uma cartada forte ali para ele. Então Jesus abriu o leque e falou assim, ó, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus revela para ele quem ele é, sua divindade, e aí começa o ministério de Cristo, depois desse enfrentamento, depois desse embate, depois desse encontro, depois dessa revelação, Jesus inicia seu ministério. E aí o mundo nunca mais foi o mesmo, né? Não é poderosa essas coisas? Dá para meditar aí um tempo, não dá? Dá para gastar umas meia hora? É muito interessante. A palavra de Deus é muito profunda. Como a gente está para lançar série de meditações, leitura e estudo, oração e adoração, estudo da palavra, a palavra é rica. Se as pessoas puderem ouvir a voz de Deus, falar com elas no texto, é maravilhoso. Isso aí que eu falo para você, às vezes vem no meu coração. É Deus falando comigo, me explicando, me dando entendimento. Eu ouço a voz de Deus, me conectando às coisas da palavra e eu ouço Deus. Então, todo cristão é chamado para isso. E essa é a vontade do Senhor, é que todos os homens que ele sonhou com um povo, né? Eu preguei domingo na igreja em Araucária e eu preguei, Deus teve um sonho e sonhou com um povo santo, zeloso e de boas obras. E o sonho se realizou e ainda está em andamento. Vai se cumprir no arrebatamento da igreja, onde a união, o ajuntamento desse povo. Na perspectiva de Deus, o sonho está realizado. O sonho está realizado desde o início, porque para ele é assim. Para a nossa perspectiva temporal, ainda está em andamento. Mas Deus teve um sonho na eternidade e sonhou com o povo. Não é maravilhoso? Ele sonhou comigo, sonhou com você, sonhou com o irmão Edson. E nos viu. Ele nos viu antes da fundação do mundo, meu irmão. E nos amou primeiro, nos amou lá. E isso mostra o quê? O nosso valor, meu irmão. Do quanto nós somos valiosos para Deus. E é um ponto que está presente aqui. Né? Porque Satanás aqui, é o que eu falei, que nós podemos aprender com o próprio Satanás aqui. Ele nos ensina algo tremendo. Quando ele diz assim, tudo isso
te darei. Mostrou os reinos, mostrou o mundo, mostrou tudo. E estava disposto a dar tudo aquilo por uma só adoração. Imagina, uma só adoração. Que proposta, né? Uma proposta dessa, né? Então ele estava disposto a dar tudo isso por uma adoração. Aí Marcos 8, se eu não me engano, 6. Abra para nós, Marcos 8, 6. O que está escrito lá? Se eu não me engano, é isso mesmo. Mas se não for, eu procuro aqui rapidinho e acho. Mas eu acho que é Marcos 8, 6. É 8. Deixa eu ver. Marcos 8, 36. 8, 36, não é 6. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, olha o que a palavra está falando. Satanás está oferecendo o mundo inteiro para Cristo. Não é isso? E Marcos está dizendo assim, o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Se você prosseguir, está escrito, porque uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Aí Satanás está pedindo uma só adoração, te dou o mundo. E Jesus diz, uma alma vale mais que o mundo. Você quer me dar o mundo se eu vou salvar milhões de almas? Você entende o valor de uma alma? Uma alma vale mais que o mundo. E o diabo queria dar o mundo inteiro por uma adoração de Cristo. Ele disse, rapaz, eu criei você, eu criei o mundo, eu criei as almas. Esse mundo físico, o universo que nós achamos tão imenso, Deus diz que uma alma salva vale mais que isso. Não é poderoso? O mundo debaixo do nada. O mundo não é nada. Oferecendo o mundo, puxa, isso não tem valor para mim. Você entende como a palavra de Deus é poderosa? Como é maravilhoso? Ele colocou os pingos nos is também. Ele deu a entender o valor, o pouco valor dado ao mundo, né? Que ele estava dando naquele momento. Enquanto a gente, isso aí que você colocou é muito. É porque as pessoas, por nós sermos materiais, tem muito a ver com Satanás mesmo. Muita. O Satanás bota a gente muitas vezes para olhar para o mundo, né? E para baixo, e não deixar você entender o seu verdadeiro valor. E para ver o quanto, e às vezes você coloca o mundo num valor muito mais alto. Muito mais alto. Exatamente. Então, quando você observa as escrituras, e a Bíblia está falando sobre isso, sobre esse valor do ser humano, por que o diabo sabe? E aí, o que eu falei que nós podemos aprender com ele? Porque ele é espírito e nós somos materiais. E ele sabe quanto vale uma alma. Porque ele é espírito. Nós não sabemos. Tem pessoas que não sabem se valorizar, não sabem o valor que ela tem. E o diabo sabe muito bem o valor que ela tem e o potencial que ela tem e quem ela é em Cristo. Para isso, ele quer mantê-la cativa, oprimida, jogando para baixo, fazer ela pensar que ela não é ninguém, que ela não é nada, que ela não tem valor. Porque, na verdade, ele morre de medo dela descobrir quem ela é, o valor que ela tem e o quanto Deus a ama. Se a pessoa entender e descobrir isso, nunca mais o diabo aprende em lugar nenhum. São muitas coisas aqui que passam, não sei de vocês aí, mas na minha cabeça se passa muita coisa. E a gente sabe que Isaías, até encontrar aqui, em Isaías 53, onde ele profetiza a respeito do que Cristo seria, tem um trecho aqui que ele fala isso aqui, ó. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como um homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Quer dizer, ele foi um homem. A gente entende pelas profecias, uma delas é esse, que foi um homem experimentado na dor e no sofrimento. E a gente viu isso. Exatamente. Essa palavra, através de filmes que tentam retratar esse momento e tal, a vida dele, através do que está aqui. E nesse momento da tentação, Robert, me passa muito algo, não sei como é que você pensa isso, como que Cristo também deveria sofrer tal como a gente sofre a tentação. E
conseguir passar por cima dela, mas de maneira parecida com como a gente passa, para que ele pudesse levar até na cruz, que ele levasse até mesmo a dor do que está sendo tentado. A Exatamente. incerteza, a dúvida, as questões todas que se passam quando você tem sido tentado, até isso Cristo retirou do mundo. Quando a gente está com o Espírito dele, essa sensação enquanto você está sendo tentada, ela também não vai bater na tua porta. Se você tiver com os olhos voltados exatamente para Cristo, se alimentando da palavra, com o Espírito dele dentro de você, vivo, fazendo com que você caminhe pelo Espírito, guiado por ele, quando a tentação vir, você com certeza vai agir como José. Você vai correr. Exatamente. Quando a tentação vir, você vai lembrar de um trecho bíblico e vai dizer, não, peraí. Spurgeon dizia algo sobre o que você está falando, que é assim, na Bíblia, fugir ou correr é verbo de vitória. Entendeu? Ele dizia que fugir e correr do pecado é verbo de vencedor, é verbo de vitória. Então, todo aquele que é fiel foge, todo aquele que é santo escapa, corre, porque o verbo fugir na Bíblia, todas as vezes que aparece em relação a fiel, a santificação, é um verbo de vitória. Então, isso é interessante. Então, e isso também a gente deve a Cristo. Exatamente. Porque a gente só consegue resistir a uma tentação hoje porque ele teve os méritos de vencer o Satanás na tentação. E ele fazendo isso, despojando os poderes do mal naquela cruz, mas ele já tendo iniciado nesse dia, já despojando o mal e botando ele abaixo, a gente hoje consegue, através do que Cristo concluiu, manter íntegro. Exatamente. Fugindo, como você disse. A passagem que nós estamos lendo, ela nos ensina algo assim extraordinário, que é, observado no texto, o próprio Deus, Satanás se atreveu a tentá-lo. O próprio Deus foi tentado. Aí o que nós podemos aprender? Se ele tenta o próprio Deus, quem dirá homens como nós? Olha a audácia desse. Então, existem dois tipos de pessoas. Aqueles que alcançam uma posição em Deus, que já se acham intocáveis. Eu sou o cara, eu sou o pregador, eu sou o obreiro, eu sou o profeta. Mas a palavra de Deus vai dizer que aquele que está em pé, cuidado para que não... Se o próprio Jesus foi tentado, quem somos nós para não ser? Então teve um escritor que disse uma frase, eu não lembro o nome agora, mas ele disse assim, Deus teve filhos, todos os seus filhos foram... Deus teve um único filho que não caiu na tentação, mas Deus nunca teve um filho que não foi tentado. Então ele só teve um que não caiu, que foi Cristo, mas todos os filhos de Deus são tentados. Então esse é um alerta, quando Jesus diz para Pedro, vigiai e orais, para que não entreis em tentação, porque existe a diferença entre você não entrar e você já está dentro. Com certeza. Né? Então, é aquilo que ele falou para Caim, né? O pecado está à porta. Está à porta. Cuidado. Então, se você for por ali... Exatamente. Então, quando se trata de tentação de Cristo, ela é diferente nesse aspecto, porque o Espírito a levou para esse contexto que nós estamos falando. Mas os nossos dias, para nós, a Bíblia diz assim, vigiai e orai para não entrar. Não? Então, nós temos que fazer de tudo para não entrar. Então, eu tenho que orar e vigiar para não entrar. Irmão Robson, talvez eu já estou dentro. Como que eu faço? Não, isso aí é importante. Eu já estou dentro. Eu já estou dentro, irmão Robson. Eu, sem querer, uma mensagem aqui, um negócio ali, e tô vivendo aquela exato, estou vivendo aquela sedução. O pecado está me aliciando, o pecado está me seduzindo, está me assediando, estou naquele assédio, me levou para tomar um drink e eu estou balançado, já estou lá dentro do negócio. Como que eu faço? Né? Faça como Davi fez, caia aos pés do Senhor. Se jogue aos pés do Senhor Jesus, peça perdão, peça a graça do Espírito Santo, peça força, chore ao Senhor e clame, meu irmão, porque a tentação, quando você está dentro,
é algo Ela não perdoa. é algo terrível, meu irmão. Quando você está sendo tentado, é algo terrível. Então, a orientação de Cristo para os seus discípulos é: orem e vigiem para não entrar. Pai, nos livra do mal, não nos deixe cair. Então, você está sendo tentado, mas você não se deixa cair nela. Cuidado para não cair. Então, ore ao Senhor. Se você não buscar Deus, se você não orar, se você não jejuar, se você não implorar ao Senhor, o segundo passo depois de entrar na tentação é o quê? É cair na tentação. Então, se você já está dentro, lute para não cair. Irmão Robson, eu não estou conseguindo, peça ajuda. Entre em contato com o Renato, entre em contato comigo, entre em contato com alguém, com um pastor próximo de você, com sua mãe, com seu pai. Peça ajuda, grite por socorro, senão você cai. Então, primeiro... Ajuda até do próprio espírito. Exatamente. Primeiro ponto, a tentação é uma realidade. Todo cristão é tentado. Segundo, Jesus disse, ore para não entrar na tentação. E em terceiro, ele disse, se você estiver lá dentro, ore, peça ao Pai para te livrar do mal, para você não cair na tentação. Então, a tentação ela tem esses estágios, né? Então, imagina só alguém... Quando a gente era do interior, a gente viciava uma caça, a gente era do mato. Então, como é que a gente viciava uma caça? Para pegar aquela caça. A gente ia em determinado lugar, observava que tinha pisadas ali de porcos e coisas. A gente colocava uma comida de graça ali para ele. Aí ele ia lá, encontrava aquela comida, o que ele fazia no outro dia? Ia lá novamente. Aí a gente colocava comida de novo. Ele chegava lá, tinha comida fácil. Ele não procurava mais comida em outro lugar, já sabia onde encontrar. Quando ele acostumava, aí a gente ia e abatia ele. Isso se chama de entendeu? Armadilha. Então a Bíblia, o que a Bíblia diz? Faz as armadilhas de Satanás, as ciladas de Satanás. Então Satanás, ele não derruba assim. Ele cria estratégias, armadilhas. Ele vai te viciando aos poucos, vai colocando a comida, e você vai uma vez, aí acha bom. Opa, ninguém descobriu, ninguém sabe. Tô na igreja e deu certo. Aí você vai uma outra, aí você vai outra vez, aí você continua indo. Aí quando você menos esperar, a casa cai, a vergonha vem, o estrago está feito, a família é destruída, você está enlaçado, jogou por terra princípios e valores extraordinários que o Senhor nos deu sua palavra. Então, meu conselho para você é esse: não entre na tentação, e se você está na tentação, ore ao Pai como Jesus disse: Pai, não me deixe cair na tentação, me socorre, me ajude. Seja humilde. Seja humilde. O suficiente para reconhecer esse lugar e pedir realmente ajuda, como o Robert disse. Mas o Pai, ele é tão amoroso, maravilhoso, que quanto a ele, mesmo que se passe tudo isso, Robert, que você seja laçado e já esteja vivendo esse lugar todo enrolado no Senhor, a tentação que você viveu, né? Em qualquer momento que você voltar ao Senhor, você pode ser restituído. Você pode reconstruir a vida novamente. Em qualquer momento. Só que ter que passar por tudo isso é muito decadente. A gente sofre muito. A gente cai muito. A gente às vezes custa muito mais do que você quer pagar. Não vale. A pena disso é muito alta. Então, vai te levar mais longe do que você quer ir. E vai custar muito mais do que você quer pagar. O Senhor, ele estará sempre de braços abertos. Mas é a gente que sofre nesses lugares. E, Robert, daqui a pouco a gente já vai encerrar. Mas eu ainda gostaria de falar algumas coisas a respeito desse tema, que eu sei que você tem pérolas aí, e eu estava meditando sobre isso antes da gente vir para cá, e a primeira tentação, cara, ele fala assim, ele oferece pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora, eu estava pensando sobre isso, Robert. Veja que interessante. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 1, olha o que ele diz.
No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele, João aqui, está se referindo de Cristo. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a venceram. Ele fala, nem só de pão vive o homem. Mas em João 6 ele diz o quê? Que é o pão. Eu sou o pão. Pão vivo. Que caiu do céu. Exatamente. E Satanás tenta ele do pão. Faça com que essas pedras virem pão. E ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. E aí João está dizendo aqui, quem é a palavra? É Cristo. Como se ele estivesse dizendo para Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de mim mesmo o homem também viverá, né? Da palavra viva. Ou seja, a palavra também é alimento, a palavra também nutre, sustenta, dá força, fortalece. Isso que João está dizendo, que Cristo está dizendo, Davi também diz, só que em outras formas no Salmo 23. Porque ele está falando que aí está falando que Cristo é suficiente. A suficiência de Cristo. E Davi está dizendo assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entende? Então, quando Deus é o nosso pastor... Cristo está falando como Davi. Exatamente. Então, eu sou o pão. E aí Jesus chega dizendo naquela passagem de João 6, trabalhai não pela comida que perece. Trabalhai não pela comida que perece. Porque o homem trabalha por essa comida, mas essa comida perece. Aí em João, conversando com a mulher samaritana, ele diz, uma comida vos tenho que vocês não a conhecem, que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, quando eu faço a vontade do Pai, essa vontade do Pai também me alimenta. Então, fazer a vontade do Pai me alimenta também, me nutre, me sustenta. Não que o homem não precise de pão, mas o que ele está dizendo é que a palavra do Senhor ela tem poder, e que é Cristo. Cara, isso que você está falando é algo que eu acredito ipsis litteris, que é o que? Cara, quando eu me converti, foi na pandemia, mano. Eu peguei esse livro aqui, ó, e eu li isso aqui sem entender nada, porque eu ainda estava perdido. Isso aqui, Robert, pessoal, isso aqui, ó, é um livro que você tem que estudar, você tem que se debruçar aqui, e o Espírito tem que abrir teus olhos. Não é só alguém que estudioso ou letrado que vai conseguir entender isso aqui, mas o Espírito revela ao homem o que está aqui. E eu li isso aqui sem entendimento nenhum. Li assim, repetindo as palavras, lendo. Por Deus, Deus já estava tratando comigo nesse dia. Eu sem ainda conhecê-lo direito. Robert, tinha dia, meu irmão, que eu levantava e a pandemia, tudo parado. Eu em casa, minha profissão parou, tudo parou. Eu acordava, dava umas 9, 10 horas da manhã, eu pegava esse livro, lia, sem saber o que eu estava lendo. Houveram dias que dava 8 horas da noite e eu estava lendo esse livro sem ter almoçado, sem ter comido, sem ter visto comida na minha frente. E eu terminava o dia sem fome. Esse era um jejum, era um tipo de jejum que eu nem estava sabendo o que estava acontecendo. Exatamente. Eu entendi essa palavra aqui sem entender. Veja bem, não é porque eu estava entendendo, não. Eu estava com tanta fome e sede de Deus, buscando por Ele, que aquilo me alimentou dessa maneira que Ele está dizendo aqui, que Ele diz para essa Samaritana de maneira física. E eu sem perceber que isso estava me acontecendo em todo aquele dia. E isso aconteceram dias e dias. Já havia dias que eu acordava e fazia isso e não via o tempo. Eu não sentia fome, eu não tinha vontade de parar, mas ao mesmo tempo porque eu tinha sede de Deus e fome. Não é porque eu queria estudar e conhecer isso aqui. Eu queria que Deus falasse comigo, cara. Eu queria buscar Deus e que Ele aparecesse para mim naquele tempo.
E é exatamente isso que Cristo está tratando, porque qual que era o objetivo de Satanás na tentação? Era fazer Cristo pecar contra a palavra do Senhor. Aí naquele momento Jesus usa o versículo central, eficiente para aquele momento específico, para resolver aquele problema dele com Satanás. A mensagem dele, a frase nem só de pão viverá o homem, ela é diretamente para Satanás, e ele entende que Jesus está dizendo assim, ó, o que eu necessito nesse momento para te vencer não é de comida. O que eu necessito nesse momento para fazer a vontade do Senhor não é de comida, não é de alimento, eu só preciso da palavra. No momento aqui, para mim te vencer, para mim ficar firme, para mim me alimentar, para Deus me sustentar, me dar força, a força que eu preciso não vem da comida agora. A força que eu preciso agora para te vencer vem da palavra. Então ele está dizendo isso para ele. Ele está olhando para ele e está falando. Satanás está conversando com ele. Nem só de pão viverá o homem. Ele está dizendo assim, Jó, transforma essa pedra. Tu não és o filho de Deus? Se tu és o filho de Deus, então transforma a pedra em pão. Ele está dizendo assim, olha, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, agora, para esse momento, eu sou filho de Deus. Mas o que eu preciso agora não é de alimento. Para me te vencer agora, o que eu preciso é da palavra, a força, a graça, a energia. Então, assim, é isso que Cristo está fazendo. Ele está no embate e ele está se voltando para ele e dando uma resposta. E ele entende isso. Só que a gente tem que interpretar, entender. Mas Satanás entendeu de cara essa pancada que ele leva. Entendeu? É tremendo. Em que momento você está vivendo o que agora? Eu estou vivendo alguma coisa na vida. O Edson está vivendo alguma coisa na vida dele. O Robert, família dele. Exatamente. A família do Edson, a tua família, os que estão em volta da sua vida, aqueles que trabalham com você, aqueles que estão na sua casa, aqueles que são só seus amigos, pessoas que você conhece que agora, nesse momento, precisa disso que a gente está falando aqui. Se esse não for você, porque a gente sempre precisa estar voltando à memória desse tipo de palavra com a gente. E esse é o momento, essa é a hora. Esse momento que você está ouvindo esse podcast, que você está ouvindo essas palavras, essa é a hora de você dar importância àquilo que realmente vale nesse mundo. As coisas desse mundo são distrações para que a gente caia. Mas nós, como os filhos de Deus, estamos aqui hoje, segundo a graça de Deus e segundo a palavra dele, para te lembrar que mais vale as palavras que saem da boca de Deus. E as palavras que saem da boca de Deus podem ter sido reveladas para você. Você pode já estar sabendo o que Deus vai fazer na tua vida. Alguém, alguma palavra já pode ter chegado até você. E você ainda está sofrendo consequências do tempo presente. Deus está fora do tempo. E Ele sabe o teu futuro muito antes. Então confie. E para esse momento, onde as coisas ainda não aconteceram, bem disse o Robert, não é das coisas que eu preciso agora, mas da palavra que sai da boca de Deus. Exatamente. Então, não se distraia. Agradeça por estar assistindo isso agora, porque essa é uma mensagem para você, com certeza. E o Robert aqui, junto comigo, trazendo isso para você, junto com o Edson, a gente almeja e deseja que o Espírito de Deus toque seu coração, toque o coração daqueles que precisam. Mande esse vídeo para quem precisa e faça com que essas pessoas tenham a oportunidade de voltar a olhar para aquilo que importa, para aquilo que realmente é eficaz e vivo, que é toda a palavra que sai da boca de Deus, que está aqui nesse livro, que está no Espírito que habita em nós, e que está em tudo que proclama e louva ao Senhor. Então, Robert, queria que você dissesse uma palavra aí para a galera sobre tudo isso que a gente está falando aqui, que é o que realmente importa, cara. Para a gente terminar com chave de ouro, quero te agradecer por ter vindo aqui mais uma vez. Você vai vir muitas vezes, vamos ver o Robert aqui, alguns episódios, se não quase todos. E fica à vontade o canal. Meu amigo, eu que agradeço, né, pelo carinho, pela amizade que Deus tem criado entre a gente, assim, né, esse laço, igual o Davi e Jonas ali, né? E o que eu deixo para os meus irmãos é que
A palavra de Deus, o objetivo dela é de nos transmitir ensinos, instruções. E aqui, nós aprendemos, principalmente nesse ponto que você tocou, sobre transformar pedras em pães, a resposta de Jesus, nem só de pão verá o homem, é que talvez o momento que você está passando agora na sua vida, de dificuldade, você precisa se através da força da palavra. Se agarre à palavra de Deus. É através de você se conectar com Deus, lendo a palavra, orando, que você vai vencer. Essa é a palavra de Cristo para você. Você vai vencer se você fizer isso. Você precisa vencer agora, você precisa vencer através da força da palavra, do poder da palavra. Como disse Paulo, ele disse assim uma frase extraordinária: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Da onde vinha essa força de Paulo? Da onde vinha essa fortaleza? De Cristo. E essa fortaleza vinha a ele como era que Deus se comunicava a Paulo? Da palavra. Paulo, você ainda tem muitas almas nessa cidade. Paulo, não se preocupe, você vai testemunhar muito de mim ainda. Então isso era o poder da palavra de Deus que fortalece. Então, que o Senhor possa te fortalecer nesse momento e que você possa sair vitorioso, sua casa, sua família. Você vai sair vitorioso em nome de Jesus e você vai ver a boa mão do Senhor, a vontade do Senhor se cumprir na sua vida. É isso que eu tenho a desejar aos meus irmãos, em nome de Jesus. Está escrito: sou eu que produzo em você tanto querer quanto realizar, segundo a minha boa vontade, diz o nosso Deus. Confie nele, siga ouvindo a voz viva do Senhor e deixe ele fazer o trabalho dele na sua vida. E tenha paciência, espere e caminhe no tempo dele, não no teu e nem desse mundo, mas no tempo do próprio Deus. Obrigado, receba essa mensagem. Até o próximo sábado às 7 horas nesse canal que diz para você que Deus é bom todo o tempo. Tchau para vocês, até a próxima. Obrigado, Robert. Eu que agradeço, meu amigo. Valeu, Edson. Paz do Senhor, tchau. Falou, Edson. Deus que abençoe.